do profeta Isaías. Os que acharam aí, diga, achei. Graças a Deus. Vamos ver então. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, o Espírito do Senhor Jeová está sobre quem, pessoal? Porque o Senhor me ungiu para quê? Para pregar as boas novas aos mansos, aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes da onde? De Sião. Amém? Glória a Deus. Queridos, peço para que você tenha atenção naquilo que vamos estar liberando hoje. Eu quero dizer para vocês que quando nós lemos essa passagem aqui, o Espírito Santo, ele traz ao nosso coração a maneira e a forma que ele tem de trabalhar conosco. E a maneira que ele trabalha conosco, nós muitas das vezes, dentro da nossa lógica, nós não conseguimos entender. Mas ele está trabalhando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos fala de uma unção. Diga-se comigo, uma unção. Uma unção. Diga novamente, uma unção. Ela fala para nós a respeito do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a unção. Glória a Deus, aleluia. Alguém diga amém. Amém. Porque quando o Espírito Santo ele se apodera de nós, é ele que traz tudo aquilo que está na essência do que se fala de unção da parte de Deus. Vem através do Espírito Santo. E o Espírito Santo que está aqui nessa noite, Glória a Deus. eu não sei se você já sentiu, mas eu já posso sentir. Eu sei que uma maravilha vai fazer nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que quando ele vem trabalhar na minha e na sua vida, ele trabalha de forma gradativamente. E sabemos que o Espírito Santo, ele também representa as águas, amém? Amém. Águas que curam, águas que restauram, águas que libertam. O Espírito Santo, ele simboliza a água também. A água é vida, amém, querido? Glória a Deus, amém. Então, a palavra do Senhor nos fala que o profeta Ezequiel, né, ele quando estava tendo uma visão, ele viu níveis de águas, né, águas que davam sobre os joelhos, sobre o calcanhar, água que dava sobre o joelho, águas que davam sobre os lombos e águas profundas, águas que só se passava a nado. Quando o profeta ele tem essa revelação, ele está falando da minha e da sua vida, nos estágios que o Espírito Santo de Deus ele nos emerge. Nós somos imergidos pelo sobrenatural de Deus. Amém. E quando nós somos convidados a ser imergidos por esse sobrenatural de Deus, a nossa visão muda, a nossa maneira de enxergar muda, a nossa maneira de falar muda e a nossa maneira de andar, ela também muda. Aleluia. A palavra do Senhor, ela declara para nós que lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a tua o que, pessoal? Palavra. Amém? A palavra que vai trazer luz, amém? Diga amém. Então eu quero dizer para você, quando você entrar em lugares em trevas, a luz de Cristo já chegou junto com você. Glória a Deus. É por isso que as trevas se afastam de você, porque você é a luz que se manifesta naquele lugar. Amém? A palavra do Senhor nos fala, Salmo 37, no verso 5, que ela nos diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o que, pessoal? Ele tudo fará. Nesse mesmo salmo declara, deleita-te o teu coração no Senhor. Que lindo, irmãos.
deleitar-se é confiar. Deleitar-se é se refugiar nele. E aí nós vemos que o Espírito Santo, ele está sobre nós, mas o Espírito Santo ele está sobre você. Para ele movimentar esta unção, existe um processo dele. E quando você não conhecia ainda, né, o Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você que você agia de uma forma, de uma maneira. Talvez você era muito deprimido. Talvez você era muito ansioso. Talvez você vivia em confusões. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele entrou na tua vida, a primeira coisa que ele fez em você foi mudar a sua maneira de ser. Alguém diga amém. Amém. E aí nós vemos, querido, aleluias, que o segundo nível dessas águas é quando nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quando nós somos batizados pelo poder e nós começamos a enxergar o sobrenatural de Deus. Mas, querido, no terceiro nível é quando, aleluia, nós começamos a enxergar, a entender a palavra de Deus. Aí você começa a andar na graça e no conhecimento de Deus. Esse é o terceiro nível das águas do Espírito Santo. E aí depois, querido, o último nível é quando ele vira para você e quando ele te diz: eu te escolhi e eu te formei e eu te chamei para ser profeta das nações, para ser aquilo que eu te chamei. O último nível do Espírito Santo, né, da visão do profeta Ezequiel, nos fala de uma unção ministerial para rompermos com as barreiras e rompermos com o propósito de Deus. E nisso, querido, nós começamos a ver uma expansão do reino de Deus. Começamos a ver uma expansão do ministério que Deus tem na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, você, cheio do Espírito Santo, começa a ter sede, sabe do quê? De curar as pessoas. Você começa a ter sede, sabe do quê? De falar do amor de Jesus para as pessoas. De orar para as pessoas serem libertas. Sabe? De jejuar, de orar, buscar Deus de madrugada. Ele vai gerando isso dentro de você. Diga assim: eu tenho um chamado. Eu tenho chamado. Deus não me chamou Deus não me chamou para ficar plantado no banco. Diga: Deus me chamou para ser a diferença. para ser a diferença. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí a pergunta é, querido, se nós fazemos um projeto do reino de Deus, e se nós somos igreja do Senhor, o que Ele nos deu como exemplo para que nós pudéssemos confiar sobre esse último nível desta água, quando nós já estamos atravessando a nado, quando você passa por provação e ela já não separa mais você do amor de Cristo, quando você passa pelo deserto e você está vestido com a pele de camelo. Pele de camelo por quê? Porque quando o sol bater nas suas costas, aleluia, ele não vai arder. Glória a Deus, aleluia. Está preparado aqui, ó, para passar por provação. Alguém diga amém. Amém. O que o Senhor nos deixa como exemplo? Ele deixa o seu Filho Jesus. O Filho, ele é o exemplo daquilo que o Pai fazia. Jesus, ele dizia para nós que ele não faz nada aquilo que ele viu o Pai dele fazer. E nisso nós vemos uma essência poderosa. E qual é a melhor forma de eu andar dentro do meu chamado que o Espírito Santo de Deus me colocou? Diga assim comigo: andar em obediência. Em obediência. É isso. É andarmos em obediência. Glória a Deus, aleluia. É andarmos segundo o propósito de Deus. Amém, glória a Deus.
E na obediência nós vemos aquilo que o Senhor designou para nós como igreja. E eu convido você a abrir a sua Bíblia